Cláudia Prozini, eu sou jornalista, eu me formei na primeira turma de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, porque antes o curso era comunicação social. Na verdade, passei no vestibular em comunicação social e no meio do curso a gente teve que optar por publicidade ou jornalismo, eu acabei escolhendo jornalismo. E logo depois que eu me formei, eu tive uma passagem pela TV Pernambuco, que na época era a TV do governo do estado, e fui chamada para trabalhar na Globo. Eu entrei na TV Globo em 1990, já com a ideia de fazer jornalismo esportivo, porque eu gostava muito de futebol e queria isso. Mas naquela época, como as mulheres não costumavam fazer matérias esportivas, a não ser uma vez ou outra quando precisasse de um repórter e tal, mulher, aí eu fiquei com uma vaga que era para ser repórter da Geral. Com 8 meses mais ou menos que eu estava aqui na Globo, surgiu uma vaga no Globo Esporte, e como de vez em quando o chefe me chamava para cobrir alguns assuntos esportivos, ele perguntou se eu não queria me transferir da Geral para o esporte. Foi aí que eu comecei a trabalhar especificamente com esporte. Foi em 1990, já quase no fim do ano, e não tinha mulher que trabalhasse especificamente com futebol, especificamente no esporte aqui em Pernambuco. Eu fui a primeira. No começo foi um pouco difícil porque, por exemplo, quando a gente ia cobrir um jogo de futebol, aí os homens entravam todos no vestiário para entrevistar, e eu tinha que entrar e ficar num cantinho lá virada para a parede, porque não existia essa estrutura que existe hoje em dia de ter uma sala de imprensa, que quando acaba o jogador vai e o técnico vai lá para falar com os repórteres. Então a gente entrava no vestiário, né, naquela época. Então o que eu fazia? Como eu era mulher, os jogadores ainda estavam tomando banho, eu entrava e ficava de costas, assim, virada para a parede, esperando eles terminarem banho, se trocar para vir e falar para mim, né? Então foi assim, no começo foi assim, foi como se eu estivesse abrindo uma porta para outras mulheres que acabaram também tomando gosto. E na verdade as mulheres gostam de esporte, gostam de futebol, só que naquela época que eu comecei, que era 1990, era muito restrito aos repórteres homens, né? Então foi assim que eu comecei com o jornalismo esportivo e de lá até hoje. Aí passei pela função, eu apresentei jornal, fui repórter, comecei como repórter, depois fiz apresentação, depois passei a ser editora, que é a função que eu exerço hoje. Eu sou editora do Globo Esporte. Bom, a linguagem nos programas esportivos, ela mudou muito desse tempo que eu comecei, de 1990 para cá. No começo a gente usava uma linguagem mais assim, narrativa, a gente contava muito o que tinha acontecido. Por exemplo, ia contar um jogo de futebol, você ia de lance a lance dizendo que fulano passou a bola para fulano, que chutou e fez o gol e tal. Era uma coisa muito assim, narrativa mesmo. Hoje a gente, assim, dessa época para cá, as coisas foram mudando muito, né? Então hoje a gente procura sempre uma maneira diferente de contar a história, né? Pelo olhar de um torcedor que vai na arquibancada, pelo olhar da mãe de um jogador que foi assistir ao jogo, ou sempre assim, a gente procura personagens para contar a história de uma forma diferente, uma história que seja agradável para o telespectador e não aquela coisa só narrando fulano passou para fulano. Então eu acho que a linguagem mudou nesse sentido, de ser uma coisa mais conversada, de quanto mais a pessoa que está ali assistindo a televisão se sinta em casa, batendo um papo com os amigos, ou ouvindo um amigo contar alguma coisa, naquela conversa mais descontraída, menos formal. Então é essa linguagem que o jornalismo busca hoje, é esse sentido que a gente busca. Contar as coisas para que todo mundo entenda. A dona da casa que está ali lavando uma louça assistindo a televisão, que está cuidando de um filho, ou está ali no computador trabalhando. Então ela está em casa e ela está recebendo aquilo como se fosse uma conversa. Mais ou menos essa é a mudança, eu acho que essa é a principal mudança que a gente tem, de uma coisa que era completamente narrativa e mais burocrática, assim, para uma coisa completamente informal, que é isso que a gente procura. Todo mundo tem que entender a linguagem, você não está falando só para as pessoas que entendem de futebol, você está falando para a pessoa que não acompanha muito, então é mais essa coisa assim da conversa mesmo. No começo o espaço do jornalismo esportivo era muito mais ocupado pelos homens, mas quando as mulheres foram começando a entrar e a mostrar que também podiam fazer as matérias esportivas e podiam entender de futebol e de esportes de uma maneira geral, tanto quanto o homem, que é o que acontece hoje em dia,
Então, eu acho que acabou um pouco essa coisa de, ah, não, mulher não entende futebol, ah, não, mulher não sabe fazer isso ou aquilo, entendeu? Então, eu acho que hoje a mulher faz de igual para igual com o homem. Você vê que as redações esportivas têm bastante, muitas mulheres, né? E acho que acabou um pouco essa coisa de, não, esporte ou futebol é uma coisa só para homem. Hoje, tanto na arquibancada, você vê a quantidade de mulheres que vai assistir a um jogo, ou que acompanha os esportes e que entende, eu acho que já está assim pau a pau com os homens, já está uma coisa assim equilibrada mesmo. Então eu acho que isso foi uma dificuldade lá do passado, eu acho que isso hoje não existe mais. Muitas mulheres apresentam programas esportivos, muitas mulheres cobrem o futebol, já teve jogo os repórteres de campo, as duas repórteres serem mulheres, quer dizer, a única coisa que eu acho que está faltando ainda, que na verdade uma mulher já tentou isso, que na época era a mulher do Luciano do Vale, de narrar jogos, né? Eu acho que ficou muito ali e assim, realmente você vê pouquíssimo narradora mulher, mas eu acho que também daqui a um tempo é capaz das mulheres ocuparem esse espaço também, entendeu? Eu acho que a gente está caminhando muito para isso, não existe mais muito essa diferença. Acho que cada vez mais a mulher está conquistando espaço, está mostrando que ela pode fazer o que ela quiser, onde ela quiser e da maneira como... Da mesma maneira que os homens fazem, basta você se informar sobre as coisas, você saber do que você está falando, que você pode conquistar o que quiser, né? Então, acho que isso daí já ficou um pouquinho lá pro passado. Olha, eu acho assim, eu acho que eu tive muita sorte em relação a isso, porque o fato de eu ser mulher, eu acho que na época que eu comecei, como eu era uma primeira, que estava desbravando, isso me abriu muitas portas também. Claro que você sempre pelo caminho você vai encontrar um desrespeito, vai encontrar o torcedor que fala uma coisa, que grita lá da arquibancada quando você está trabalhando, porque o torcedor quando está com raiva que o time perdeu, então ele bota a culpa em qualquer pessoa, quem estiver na frente, se você for mulher, aí ele vai te xingar, como xinga o juiz, xinga a mãe do juiz, entendeu? Mas eu acho que eu acho que a mulher tem que ser respeitada. Eu acho que quando existir um caso de assédio ou de qualquer coisa assim nesse sentido, tem que denunciar, tem que buscar apoio, isso tem que acabar. Um dia vai acabar, não acabou ainda, mas vai ter que acabar um dia, né? Então eu acho que o que a gente tem que fazer é falar mesmo e ir conquistando espaço que a gente conquistou já e que vai conquistar todo dia e não parar por conta dessas coisas, entendeu? A gente tem que encarar em frente, eu acho assim. Por exemplo, teve uma época, eu não vou citar nome, mas na época que eu trabalhava, que tava eu de mulher ali, o resto tudo homem ali fazendo pergunta, tinha técnico que achava, não sei o que, eu já cheguei a ouvir de um técnico que, a mulher não entende de futebol, você está falando o que você não entende, entendeu? Mas isso não me fez parar. Isso me fez lá encarar na hora e continuar fazendo minhas perguntas e mostrar que ele estava errado, que eu estava falando besteira. Não era eu que estava no lugar errado, era ele que estava falando uma coisa errada, falando uma besteira. E é isso, eu acho que a gente tem que continuar, não baixar a guarda, continuar procurando espaço e mostrando que a gente pode fazer o que a gente quiser. Na minha época, na época que eu ia pra rua, tinha eu e o cinegrafista e a gente ia pra numa tarde fazer 5 matérias diferentes, que eu ia ter que encher o Globo Esporte no dia seguinte, né? Então, eu já fiz muita coisa legal, já fiz um voo duplo de parapente, isso foi uma matéria que eu, assim, não esqueço, porque surgiu essa oportunidade aí de voar e aí foi em Vicência, né, naquela pista logo que inaugurou aquela pista de voo lá que o pessoal saltava de asa delta e tal, e veio um atleta do Rio, era um cara, um advogado que tinha parado de trabalhar como um advogado comprou essa, eu não sei nem como é o nome do negócio, não é asa, peraí, é um parapente mesmo, né, desculpa, vamos lá. Então, ele veio do Rio de Janeiro, ele tinha parado de trabalhar como advogado, comprou um parapente e estava vivendo daquilo, de fazer voo duplo com as pessoas, de ensinar as pessoas a trabalharem. Aí ele veio pra cá e eu fui com a cara e a coragem, né? E voei lá em Vicência e foi assim, uma experiência bem legal. E assim, várias matérias, às vezes você vai para uma matéria fazer um jogo que você não espera nada e de repente acontece uma coisa
diferente e tal. Então foram muitas experiências, muitas matérias legais e é isso.